imagine que você, no seu trabalho, receba uma ordem de matar seres humanos, idosos, mulheres, crianças e homens que nunca fizeram mal a ninguém. Simplesmente porque a presença deles não era conveniente para a política atual do governo. E você não iria matá-los pessoalmente, e sim organizar a logística para que milhares ou milhões destes indivíduos indesejáveis fossem colocados em trens rumo a campos de extermínio, onde ali seriam encaminhados para a morte. Você não pegaria em armas, e sim apenas assinaria papeladas e daria encaminhamentos burocráticos. O que é que você faria? Você cumpriria essas ordens por ser o seu trabalho? Você se sentiria culpado por essas mortes? Ou você pensaria que você não tem responsabilidade alguma, pois ordens são ordens? Hoje parece até insólito pensar em questionamentos como esses, mas eles aconteceram durante o período nazista na Segunda Guerra Mundial. E após o fim da guerra, temos esses questionamentos. Como um regime como o nazismo pôde ter se fortalecido tanto a ponto de conseguir subjugar milhões de pessoas? E como é que pessoas aceitaram trabalhar para esse regime, que aniquilava outros seres humanos por questões ideológicas? A filósofa Hannah Arendt debruçou-se sobre esses questionamentos, acompanhou de perto o julgamento de um oficial nazista e chegou a interessantes conclusões. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre o totalitarismo e a banalidade do mal, na visão de Hannah Arendt. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana está saindo muito conteúdo relevante por aqui. Hannah Arendt era uma judia e, devido a isso, ela fugiu da Alemanha para salvar-se do nazismo. Posteriormente, ela fez diversas análises sobre o nazismo e, antes de iniciar as explicações, é importante destacar que ela buscava ter independência de pensamento. Ela não tomava partido de nenhum lado, nem de esquerda nem de direita. Os liberais diziam que ela era marxista e os marxistas diziam que ela era liberal. Mas o que ela dizia era que as questões importantes não eram respondidas nesses termos tão simplistas, se filiando às teorias da esquerda ou da direita. O importante era parar e pensar. Pensar de forma independente, sem ter que ficar repetindo a cartilha da esquerda ou da direita. Esse é o convite que eu faço também para você que está aqui me assistindo. Antes de tentar enquadrar os estudos dela em direita ou esquerda, apenas ouça as conclusões a que ela chegou, com independência de pensamento. Combinado? Após o fim da Segunda Guerra, Hannah Arendt acompanhou o julgamento de Otto Adolf Eichmann, um funcionário do governo nazista que fazia a logística do envio de judeus para guetos e campos de concentração. Após o seu julgamento, Eichmann foi considerado culpado por crimes de guerra e foi enforcado. Hannah Arendt analisou o comportamento e as falas de Eichmann durante o julgamento e o que ela concluiu é que ele não se colocava como um monstro ou como um sádico, e sim como um funcionário zeloso que apenas cumpria ordens. E assim ela percebeu que o nazismo fez o mal se tornar banal. Os nazistas viam as mortes dos judeus como uma banalidade, mais ou menos como quando você manda dedetizar a sua casa para eliminar os insetos. Zero culpa, zero arrependimento, zero responsabilização. A banalidade do mal, o mal banal de um burocrata que seguia as leis e obedecia às ordens do governo. Eichmann dizia que ele não tinha feito nada por iniciativa própria, estava apenas fazendo o seu trabalho e que ele não tinha matado ninguém pessoalmente. E Hannah Arendt reflete sobre isso, dizendo que o maior mal do mundo é o mal cometido por ninguém.
No julgamento dos oficiais nazistas, muitos alegaram que eles não eram culpados por aquelas mortes, pois executaram apenas uma pequena parte do trabalho e sempre seguindo ordens. Eu não matei, pois eu apenas ordenei que judeus entrassem em um trem. Eu não matei, pois eu apenas cumpri ordens para fazer os trens irem até um campo de concentração. Eu não matei, pois eu apenas cumpri ordens para alojar os judeus no campo de concentração. Eu não matei, pois eu apenas cumpri ordens para levar os judeus para dentro de uma câmara fechada. Eu não matei, pois eu apenas cumpri ordens para ligar o gás de uma câmara. Cada etapa dessa cadeia era executada separadamente, como em uma cadeia de produção de uma fábrica, e todos alegavam que apenas cumpriam ordens. A sociedade de massa pode ser comparada a uma linha de produção na qual tudo é feito automaticamente. E as massas são mais fáceis de manipular, porque elas se eximem da reflexão. Eichmann colocava-se como um homem normal, um burocrata do governo, que era cumpridor das leis vigentes. Ele não estava interessado em questões de consciência. O agente do mal banal não sabe o que é a culpa, pois ele se isenta dela, assim como ele não assume responsabilidade. Eichmann não praticou o mal motivado pelo ódio aos judeus, mas por pura incapacidade de pensar. Quem pensa pode resistir à prática do mal. O praticante do mal banal não se reconhece como alguém dotado de vontade, com poder de ação e de reflexão. Ele é apenas um cumpridor de ordens. No regime nazista, as pessoas seguiam fielmente às ordens. Não importava o que estavam fazendo, o importante era cumpri-las. Lealdade total. As motivações de Eichmann não eram por amor à ideologia. Ele jamais conheceu o programa do Partido Nazista. Ele nunca leu o livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler. Eichmann não entrou para o partido por convicção, e sim porque parecia ser um bom trabalho. Ele não gostava de ler. Acredita-se que ele não leu mais do que 2 ou 3 livros durante toda a sua vida. Ele entrou para o partido e ele obedeceu cegamente às ordens dadas pelos seus superiores porque ele queria construir uma carreira de sucesso. Em seu julgamento, ele foi visitado por psiquiatras que não encontraram nada de anormal no seu comportamento. Ele não era um psicopata, e sim era alguém que pensava que deveria ser premiado e não condenado por cumprir seus deveres. Ele queria se dar bem no seu trabalho, a qualquer custo. Hannah Arendt dizia que entender o que aconteceu no nazismo vai muito além de punir ou de absolver os acusados, e sim entender por que eles fizeram tudo o que fizeram, para que esse mal não volte a acontecer no futuro. E ela conclui que é importante que o ser humano pense e reflita sobre seus atos, sem se distanciar da realidade. A falta de reflexão, o distanciamento da realidade e o desapego sobre o sofrimento humano foi o que levou à devastação causada pelo nazismo. Eichmann dizia que apenas fez o seu trabalho, que era enviar pessoas em vagões de carga para os campos de concentração e de extermínio. Esse mal banal surgiu em relação a um sistema no qual humanos se tornaram supérfluos e não tinham mais o direito de viver. A destruição da dignidade humana ocorre quando indivíduos são transformados em números, em estatísticas. E o governo totalitário utilizou propaganda para transformar as pessoas em massa de manobra que seguiam cegamente o líder. Em um estado totalitário, os humanos são privados de pensar sobre a política e apenas fazem parte de uma engrenagem da sociedade de massa. Transformam-se em sujeitos apáticos, passivos, impotentes e que têm preocupações puramente egoístas e individuais e não comunitárias. É alguém individualista que vive numa rotina de automatização e assim o homem fica submisso ao sistema.
O homem de massa não questiona e não participa da vida política. Ele é politicamente indiferente. O homem de massa é um indivíduo apático, sem capacidade política, sem consciência moral, sem vontade própria, incapaz de pensar e de julgar, mas capaz de fazer o mal e simplesmente por fazer, porque ordens são ordens. A propaganda do regime totalitário continha temas racistas, defendendo a suposta superioridade da raça ariana. As massas foram atraídas pela ousadia do totalitarismo. A propaganda foi parte integrante da guerra psicológica que o regime totalitário usou durante a dominação. E uma mentira repetida muitas vezes acaba parecendo verdade. O povo alemão foi convencido de que pertencia a uma raça superior. A propaganda totalitária também possuía um ar de cientificismo, ou seja, ela se dizia embasada em conhecimentos oriundos da ciência, como se a ciência tivesse comprovado a superioridade ariana. A propaganda totalitária também se utilizava da ficção. A propaganda fazia com que as pessoas não observassem a realidade dos fatos. Elas não analisavam a situação em que se encontravam, mas sim viviam uma vida fantasiosa. E essa é uma das principais características das massas modernas. Elas não acreditam no que está bem diante dos seus olhos, na sua própria experiência, mas sim apenas em sua imaginação fantasiosa. O que convence as massas não são os fatos, mas a historinha contada para iludi-las. Elas terminam perdendo o senso da realidade. As promessas do nazismo eram de transformar a Alemanha num país desenvolvido, com trabalho, vida confortável para todos e a pureza da raça ariana, vingando-se dos seus inimigos. Os judeus eram os inimigos do governo totalitário, como se tivessem sido os responsáveis pela ruína do país. E o povo queria ter no poder uma pessoa que tivesse uma ótima oratória, com convicção nos seus argumentos e que tivesse prestígio perante o povo. Foi assim que Adolf Hitler ascendeu ao poder. Hitler, como um bom orador, conquistou as massas, dizendo-lhes que eles teriam dias melhores, que teriam suas propriedades, e ele exercia um grande fascínio sobre o povo. Ele usou a propaganda para encorajar a grande massa a fim de lutar pelo regime. O povo alemão foi convencido pelas propagandas de que sem o povo judeu, a Alemanha seria um país desenvolvido e sem desemprego. E essas pessoas que não tinham opiniões próprias acabavam seguindo fielmente o que o líder ordenava. As ideologias treinam as pessoas para serem soldados políticos, capazes de cometer o mal sem se sentirem culpados ou responsabilizados por seus atos. A ordem de Hitler era a de exterminar o povo judeu e, além disso, tratar as pessoas mortas como se elas nunca tivessem existido. Tudo deveria ser apagado, juntamente com a sua vida, sem deixar vestígios. As pessoas eram tratadas como se não existissem e como se elas não interessassem a mais ninguém. Durante o julgamento de Eichmann, os juízes chegaram a pensar que ele estava montando um personagem ou fazendo um fingimento, porque ele repetia sempre as mesmas frases, como se fossem clichês. Ele não conseguia elaborar um raciocínio e sim repetia sempre as mesmas frases para justificar suas atitudes. E aí foi ficando óbvio que a inabilidade que ele tinha de falar era um reflexo da sua incapacidade de pensar. Ele vivia em um mundo de ficção, causado pela lavagem cerebral do nazismo. E aí ele encontrava desculpas para os seus atos, dizendo que ele era uma vítima do sistema, pois ele apenas cumpria ordens. Ele era o funcionário perfeito para a operação nazista, porque ele era organizado, regular e eficiente no cargo que ele ocupava. Ele era um bom pai de família e um assassino de massa que cumpria ordens em obediência cega. O homem que não pensa, que não reflete, pode cometer o mal banal
mesmo não tendo intenção. A ausência de pensamento é comum na sociedade, porque a falta de tempo e a correria do dia a dia não deixam espaço para a reflexão. Somente cumprir ordens e fazer o que todos fazem é o que se pode chamar de moral do automatismo, da servilidade e do sonambulismo. O não colocar-se no lugar do outro, o não pensar sobre o que se está fazendo e a irresponsabilidade pelos seus atos podem levar indivíduos a cometerem o mal banal. Eichmann cometeu o mal banal porque ele estava somente preocupado com a sua carreira, com o seu bem-estar, e por isso ele não pensou nas consequências dos seus atos. Eichmann, no seu depoimento, afirmou que ele não se sentia culpado de crimes e que a sua consciência estava tranquila pelo simples fato de que todos ao seu redor também cumpriam ordens. Ele fazia o que todos faziam. E o fato é que pessoas como Eichmann podem ser recrutadas facilmente mundo afora, mesmo operando a logística de muitas mortes como enforcamentos, câmaras de gás e fuzilamentos. Nada o abalava. Ele continuava o mesmo. Esse é um dos traços do totalitarismo, o afastamento do ser humano da sua realidade. Qual fosse a ordem, ele simplesmente obedeceria. Quando recebia uma ordem, ele a cumpria até o fim, porque para ele um juramento é um juramento, e ele fez um juramento de lealdade quando entrou para o partido nazista. A massificação da sociedade criou uma multidão incapaz de fazer reflexões, que aceitam e cumprem ordens sem questionar e sem sentir remorso. A capacidade de uma pessoa de pensar é o que faz dela uma humana. Abrir mão das habilidades de pensamento crítico para seguir ordens cegamente foi o que levou à totalidade do colapso moral que os nazistas causaram. Hannah Arendt buscou compreender como e por que os regimes totalitários se fortalecem, e as suas conclusões são no sentido da importância de que os indivíduos tenham liberdade para estimular a capacidade de reflexão. Ela defende o pluralismo político com liberdade política, tolerância e respeito às diferenças. A humanidade só se torna livre de fato ao agir e decidir em conjunto o seu futuro comum. Esse é um dos princípios básicos das democracias modernas. É a ausência de uma visão de sociedade definida por um só grupo ou por uma só pessoa, porque isso seria o totalitarismo. É a luta por uma discussão política livre. E precisamos nos perguntar, e hoje, o que as reflexões de Hannah Arendt podem nos ajudar na realidade em que nós vivemos? Hoje se vive numa sociedade do individualismo e essa maneira de viver está se tornando comum, banal. Nós não pensamos no coletivo e sim apenas em nosso próprio egoísmo e consumismo. É um paradoxo. De maneira massificada, as pessoas são estimuladas a pensar apenas em si mesmas. Mas o que é espantoso é que o indivíduo de massa não percebe quando ele mesmo está se tornando vítima desse sistema. Pelo contrário, ele faz o que for preciso desde que o seu status como membro do grupo permaneça intacto. No julgamento, Eichmann afirmou que ele teria mandado até mesmo o seu próprio pai para a morte se recebesse uma ordem do partido. Os atos dos indivíduos pertencentes à sociedade de massa podem ser percebidos hoje no dia a dia também, nas escolas, nas universidades e no trabalho. São pessoas que fazem o que for preciso para estar no grupo, para não serem deixadas de lado, ou porque percebem que os outros fazem. Então, por que é que elas não fariam? Podemos encontrar pessoas praticando desonestidades no trabalho para subir na carreira, jovens se drogando para poder entrar no grupo e pessoas roubando porque os políticos roubam. É como se o fato de que outras pessoas fazem algo tornasse aquele algo correto, mas não é. Se você quer continuar os seus estudos sobre esse assunto, eu tenho 2 indicações de vídeos aqui do canal. Um vídeo chamado Direito e Nazismo, em que eu faço mais considerações sobre o direito no período nazista,
e um vídeo chamado Em Busca de Sentido, em que eu trago um resumo do livro que tem esse nome, escrito por Viktor Frankl, um psicólogo sobrevivente de campo de concentração. Recomendo demais esses dois vídeos, Direito e Nazismo e Em Busca de Sentido. Estão gratuitamente aqui no canal. Cada cidadão deve ser ético e a ética está relacionada com a responsabilidade pelo mundo. O mundo é de todos e a sua preservação depende da ação de cada indivíduo. O ser humano, segundo Kant, deve ser tratado sempre como um fim e nunca simplesmente como um meio. Reza a formulação do imperativo categórico, a humanidade como fim. Nesse sentido, enquanto ser livre e autônomo, o ser humano possui dignidade. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. O vídeo de hoje é muito importante, porque eu sempre digo aqui no canal sobre a importância de ser um cidadão que pensa e reflete. E eu acredito que estudar o direito te ajuda a ampliar o seu pensamento e a sua visão de mundo e sair da bolha causada pela ignorância e pela alienação. Estude, não aceite ser usado como massa de manobra por governo nenhum. Se você chegou até aqui e você vê sentido no que eu falei, escreve nos comentários. Eu decido aprender o direito. Recomendo fortemente que você assista aos vídeos que eu recomendei antes, Direito e Nazismo e Em Busca de Sentido, que estão aqui no canal. E eu tenho vários outros vídeos com temas fundamentais para abrir a sua cabeça. Assuma o compromisso de voltar aqui no canal todos os dias e assistir a alguns vídeos todos os dias e você vai perceber uma mudança gigantesca na sua visão de mundo. Vou deixar uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!